E hoje a gente vai falar sobre produção cultural. O que é produção cultural? O que faz uma produtora? A produção cultural consiste em fazer gerar um evento cultural, seja ele um show, um espetáculo cênico, um vídeo desses que a gente está fazendo, um filme, um CD, um DVD, um desfile, uma quadrilha, um sarau. Tudo que passa por essa realização cultural, existe uma pessoa que vai alinhar a equipe, que vai pensar desde o marketing, a logística. Uma produtora cultural, ela vai pensar, vai organizar, vai pensar o que é preciso para aquele evento em questão acontecer. Ela vai alinhar a equipe, escolher as pessoas e aí montar um cronograma e dentro desse cronograma separar funções para não sobrecarregar ninguém. A produtora cultural vai ficar meio que ela vai coordenar esse processo, certo? De fazer isso gerar. Então, a arte, a criação, ela precisa ter uma produção. Se não tiver uma produção, ela não tem como acontecer no mundo. O que faz um espetáculo cênico acontecer é a produção cultural, o ato de produzir culturalmente, né? Eu, quando digo que sou artista e produtora, é porque além de eu estar criando os meus trabalhos, além de estar nesse processo de criação, eu também os produzo, né? Eu não faço isso sozinha. Eu, como produtora, tenho que ter pessoas para me ajudar. Não dá pra gente tomar conta de tudo. A produção, para mim, começou muito cedo, assim. Eu comecei a produzir de uma forma muito do ato do fazer mesmo, sabe? Quando eu era adolescente, eu fazia muitos sarais. Gostava de organizar esses pequenos eventos e, sem saber, eu estava produzindo. Só que eu não tinha uma organização tão profissional assim como eu tenho hoje. Era muito do ato do fazer mesmo. Tipo, eu pensava, eu quero fazer um sarau, o que é que eu preciso? Eu preciso de uma caixa de som, quem vai me emprestar? Preciso de um espaço, onde é que vai ser? Preciso divulgar, como é que vai ser essa divulgação? Então, tudo para que aquele evento aconteça, desde a sua logística, desde a estrutura, desde onde vai ser, quando vai ser, em quanto tempo vai ser, de como é que as pessoas vão ficar sabendo daquele evento, passa pela produção cultural. Uma produção cultural, ela é dividida em pré-produção, em execução ou produção e a pós-produção. A pré-produção é todo o preparatório que você tem que ter para poder executar aquele acontecimento. Por exemplo, digamos que eu quero apresentar um espetáculo cênico. É o que eu mais faço, eu produzo muitos espetáculos cênicos de dança porque, enfim, é minha área, né? Pré-produção é todo o contato que eu vou ter com o teatro, os ensaios que eu vou ter que ter antes, a divulgação que tem que ser feita, todo o preparamento que você vai pensar antes do dia, antes daquele acontecimento, da execução, né? A produção é quando você vai executar aquele projeto, e aí tem as coisas dessa etapa, né? Se eu vou precisar alugar luz, se eu vou precisar alugar som, se eu vou precisar comprar fita pro linóleo, né, para aquilo acontecer naquele dia. Isso tudo faz parte da execução do projeto, da execução à produção. A pós-produção
tem um relatório de pós-produção, que é importante a gente sempre fazer para poder avaliar como é que foi essa produção, avaliar os resultados, né? E também para prestar conta. É interessante você pensar o projeto na escrita e também na execução, todas as etapas e durante ele ficar atenta a essas etapas, né? Porque aí de repente você não lembrou de algum detalhe que você precisa no final prestar conta, ou uma melhoria que você poderia ter feito durante o processo, né? Se você não tem uma constante avaliação durante o processo, depois que termina, não tem mais como corrigir, né? Então, outra dica que eu dou para vocês é sempre avaliar durante o processo, não deixar só para avaliar depois que passa o projeto, né? É isso. E organizar a produção dessa forma, de pré-produção, execução e pós, é bom porque a partir daí você já consegue montar um orçamento mais fácil. A gente vai falar sobre isso. O orçamento ele é montado a partir das metas, a partir desse cronograma que vai ser feito. Onde, como, quando, por quanto tempo, com quem. Acho que essas são perguntas assim que precisam ser respondidas em uma produção cultural. E quanto? Quanto vai custar? E como você vai conseguir, assim, seja com dinheiro, seja por parcerias, né? Tive algumas produções independentes que foram muito legais. Já viajei para Sobral sem nenhum tostão e consegui fazer uma produção muito legal só com parcerias assim e com a ajuda dos meus seguidores do Instagram. A gente ganhou um edital, eu e o El, a gente ganhou um edital de uma dança para os meus pesares para apresentar lá no Teatro São João. E era um edital que não cobria nada, não dava cachê, não dava hospedagem, não dava translado, tipo assim, nada. O edital era para realmente só ceder uma pauta do Teatro São João para poder você apresentar. E a coisa que você tinha também era bilheteria. Mas aí eu queria muito levar meu trabalho para lá, porque eu acho que é uma forma de expandir também, né? Capturar outros públicos, fazer crescer com o trabalho, viajar com o trabalho é muito legal. Coloquei no Instagram quem é de Sobral aqui. Aí a Tamires Coimbra, uma deusa do coletivo Lado B, falou comigo e eu expliquei pra ela e ela, mulher, gente, vou te ajudar, vamos mexer aqui os pauzinhos. E foi assim, lindo, a gente conseguiu técnico lá, e a gente conseguiu fotos maravilhosas, a gente conseguiu hospedagem com amigos que nos cedeu espaço, a gente conseguiu comida, dessa forma assim de parceria, sabe? E aí a gente conseguiu ir pra lá, pra Sobral. Deu até um público legal, assim, acho que foi no meio da semana a apresentação, tipo quarta-feira, e eu acho que deu 50 pessoas no teatro. E aí as pessoas disseram que foi bom, porque é difícil. Eu acho que foi bom também, foi bem legal. O ato da gente conseguir, mesmo sem nenhum recurso, assim, sem nenhum incentivo, ir para outro lugar. Outra coisa também que eu acho que é importante é a nossa comunicação, sabe? A gente precisa se comunicar. Se você tem dúvidas, se você tem curiosidade de saber como é que consegue uma pauta em determinado lugar, sabe, eu acho que vale a pena ir lá e perguntar. Eu acho que eu era muito assim mesmo, sabe, de chegar em determinado canto, eu queria tanto apresentar ali, vou lá perguntar como é que é. E aí ir lá perguntar como é que é, ir em busca dessa informação, né? E aí ocupar esse espaço, assim, estar perto disso, né? E chegar nas pessoas realmente que você acha que pode somar com o seu trabalho. A gente tem que pensar em tudo isso, assim, como é que aquele trabalho vai funcionar. Então, mesmo que você não tenha dinheiro e você quer muito realizar algo seu, é legal realizar, entendeu? Não pensando assim, eu não vou realizar porque não vai me trazer dinheiro de volta. Mas aí você aproveita para realizar e ter boas fotos, e ter bons vídeos, e fazer um registro disso, fazer um relatório de quantas pessoas foram, sabe? Porque aí você acaba tendo um material para poder inscrever, talvez, em um edital, quando tiver algum edital com inscrições abertas, você já tem um material de uma experiência que você viveu. Agora, como é que você produz
para produzir, você tem que ter dinheiro, né? Você não vai conseguir contratar uma equipe, contratar materiais sem ter algum recurso. Pode ser uma produção totalmente voluntária, já fiz muitas produções assim, daquelas que você não ganha nada e que você conta com parcerias, né? Com amigos que te emprestam a caixa, amigos que te emprestam isso, e aí juntar as forças e acontece. Mas aí, como é que é produzir e você conseguir ter recurso? Porque é importante, né, para a vida de produtor, a gente também ter o cash, ter o money. Uma das formas é o editais, é uma forma assim básica de captação de recurso, né? As entidades públicas, alguns bancos, centros culturais, o estado, o município, o país federal, lançam editais culturais e é uma forma de captação de incentivo. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Então, edital mecenas, que é a isenção fiscal, que te licencia a oferecer a isenção fiscal para uma determinada empresa, ou seja, em vez da empresa dar imposto para o Estado, ela vai dar esse dinheiro para o seu projeto, né? É uma forma também de captação de recurso, uma vez que você ganha editais como esse, que tem que captar, mecenas, Rouanet, todos esses editais é captação dessa forma. E também tem a captação de lugares privados, que é quando você vai atrás de parcerias, sabe? Eu, por exemplo, quando fazia algum sarau, os primeiros rebuliços, o rebuliço é um projeto do grupo Virtu, que consistia em uma realização de um sarau voltado para a dança. E aí, quando a gente ia fazer esse tipo de sarau, a gente não tinha nenhum recurso, assim, de edital, dessas coisas, a gente ia nos mercados aqui próximos do bairro, né? E aí a gente explicava o projeto para a pessoa e a pessoa dava uma quantia para a gente e em troca a gente colocava a logo do lugar no panfleto, a gente falava no microfone. E isso é uma das formas, né, de você chegar para uma marca, para um lugar que você sabe que ele pode ter interesse no seu tipo de trabalho, assim, e aí conseguir captar. Tem muita gente que eu tô vendo hoje em dia, né, fazendo vaquinhas na internet para poder captar grana para fazer projeto também, está sendo uma forma que estão sendo encontradas, né. Nessa parte eu acho que tem que usar realmente a criatividade, assim, tipo, participei de um show beneficente um dia do Casa de Velho, porque eles iam fazer uma temporada em São Paulo, se eu não me engano, e eles precisavam arrecadar grana. E eles fizeram um show que vários artistas participaram para poder arrecadar essa grana. Foi uma forma, né, de captar recurso. Então foi uma produção, né, para poder arrecadar recurso para uma outra produção. Mas a gente tem que usar dessas criatividades. O Paulo Benevides dá alguns exemplos. Como é que eu faço mesmo? Como é que faz o que a gente chama faz-me rir? Como é que eu arrumo dinheiro para poder fazer o festival? Né? Um exemplo outro, a gente fez a Semana de Arte do José Walter em 2004. Né? Foi quando eu comecei a trabalhar com eventos mesmo, festivais e tal. E eu sou do Zé Walter e lá no bairro a gente queria retomar essa Semana de Arte que acontecia na década de 70. A gente não tinha dinheiro, não tinha nada, mas tinha um monte de artistas querendo participar. Um ofereceu fazer uma oficina, outro ia fazer o show, a banda ia se apresentar, o outro emprestou a caixa de som, o outro emprestou o carro para transportar a cenografia. Enfim, eu fui com minha câmera e bati uma foto lá, né, dos artistas. Mas para arrumar o dinheiro, nesse caso do José Walter, a gente escreveu um projeto comercial e foi em algumas bodegas, supermercado, padaria, né, comércios, pessoas que têm recursos na região, e começamos a pedir em troca de sua logomarca dentro do projeto. E os caras davam 10, 50 reais, 20 reais e tudo, e a gente chegou, viu, esse dinheiro também não dá. A gente chegou ao ponto de vender o lixo da casa da gente, que era, né, ferro, plásticos, vidro, e a gente foi no local, vendeu todo esse material, coletou o lixo e conseguiu pagar os cartazes do evento. Então isso é um evento primário que você faz dentro da ação de um bairro. Mas em termos profissionais, você escreve o projeto e depois que esse projeto estiver pronto, bem planejado, bem escrito, com uma teoria bem legal, né, com escrita feliz de apresentar uma coisa bem exitosa que vai ser realizada,
você cadastra em todos os editais que tem no mercado. Aí vai correndo em edital e vai vendo qual o edital que vai lhe absorver. Você ganhando pelo menos um edital, você já vai ter a base de realização do festival. E aí, além de editais, como está em 20 anos do NOI, a gente hoje em dia já tem Lei Rouanet, que é a lei federal, tem a lei mecenato estadual, que capta com recursos, né, do ICMS, e aí empresas como a Enel, por exemplo, elas apoiam o Festival Noia via ICMS. Empresas grandes, né, apoiam via imposto de renda, né, como já foi aprovado em editais da Caixa Econômica, da Petrobras, do Banco do Nordeste, dos Correios, do Governo do Estado, da Prefeitura. Todo ano é uma história diferente, o festival faz, mas no ano que vem é uma coisa nova que eu vou ter que colocar de novo no mercado o projeto, apresentar nos editais e ver quem que vai ser patrocinado.